gente, estou aqui mais uma vez. Hoje eu vim falar para vocês de um assunto sobre educação dos filhos. Isso mesmo. Por que os filhos estão muito rebeldes nos dias de hoje? Por que será que vocês acham que esses filhos, esses adolescentes estão sem limites? Por que será? A educação? Será que esses filhos estão sendo bem educados? Vou dar um exemplo. Eu ouvi muito não na minha vida. Eu acho que desde quando eu nasci eu ouvi não. Graças a Deus eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje. E dou graças a Deus a meu pai por ter me educado de uma forma, de ter falado tanto não pra mim, ok? Porque eu aceito melhor a vida, as coisas que às vezes não dão certo, eu aceito muito bem. Ao contrário daquelas pessoas que só ouvem sim, desde de criança. Por exemplo, o pai não consegue falar não. Tudo que quer faz, tudo que quer, brinquedo, dinheiro, seja o que for, o pai e a mãe não conseguem falar não. Vocês estão estragando os filhos desse jeito. Isso é estragar filho. Mesmo quando eu tive minha filha, minha primeira filha era uma boneca. Ela às vezes fazia birra que queria as coisas, mas não era bem assim não. Eu falava assim, vai chorar na cama, que é lugar quente, comigo não, Bebel. Falava Giovana, né? Vai chorar na cama, que é lugar quente. Aí eu ia em mercado, vou falar aqui tudo que aconteceu, sem mentir nada, porque eu não sou de mentira não. Eu sou de falar a verdade. Vou começando primeiramente comigo, como foi minha educação. Porque hoje as crianças estão muito responde para professores, para os pais mesmo, assim, não tem respeito. Só que eu sempre respeitei o meu pai e minha mãe, sempre. Nunca desrespeitei meu pai e minha mãe, apesar do meu pai ser daqueles calabres bem raça ruim. Bem aquele que te olha assim com o olho, te desmonta só com o olhar. Não precisa te falar nada. Eu sempre respeitei meu pai e minha mãe. Muitos vão me perguntar, apanhava? Sim, apanhei muito sim, de cintada, não espancamento. Porque se eu ver um cara espancar uma criança, eu acho que se eu estiver do lado, acho que eu faço uma loucura. Não, apanhei de cinta sim, apanhei de fio de ferro. Essa é a educação que eu tinha. E ardia, e doía, porque eu era muito arteira, não respondona, mas apanhava pelas artes que eu fazia, porque eu era pior que moleque. E naquela época de 1960 e pouco, até épocas atrás, os pais costumavam bater em filho com fio de ferro. Fio de ferro que ardia as perninhas, ficava com os vergão nas pernas. Então, eu apanhei muito do meu pai e da minha mãe, apanhei mesmo. Então, gente, é o seguinte, não só eu, como minhas irmãs também, apanhamos muito. Porque a gente era arteira, a gente não respondia para pai e para mãe, porque a gente ficava lembrando das cintadas que a gente levava. Aí meu pai falava, cada resposta mal criada era uma cintada. Você vai escolher quantas cintadas você vai querer levar. Aí a gente não fazia malcriação não, a gente andava na linha. Então, eu fui educada assim. Dou graças a Deus pelo meu pai ter me educado bem, assim, nesse ponto, e de não me dar tudo que eu queria. Meu pai nunca me deu um brinquedo. Meu pai nunca comprou um presente pra mim. Também a gente era pobre, tudo. Saindo do sítio, viemos morar na cidade, no fundo da casa da minha madrinha, até uma vida difícil, tudo com criança pequena. Depois minha mãe foi ter mais duas irmãs minhas aqui na cidade. Meu pai ficou desempregado, então a gente necessitava dos outros. E não tinha birra, não.
E não tinha birra não, gente. Eu nunca fui criada assim, paparicada nem nada. O sistema foi bruto. Mas eu falo assim, que hoje em dia, e as crianças, os adolescentes, são mal criados, não respeita ninguém, os pais fazem tudo o que quer. Gente, educar filho não é fazer tudo o que quer. Educar filho é você impor, é você explicar que não pode ser assim, que não pode, não é falar assim pro filho para ficar com medo dele. Parece que os pais de hoje em dia têm medo dos filhos, têm medo de falar não. Isso é verdade, essa é a verdade. Vou voltar no assunto da Giovana. A Giovana, na época, ia no mercado, fazia showzinho dela. Ela tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, não, você vai levar o que eu quero, o que eu puder comprar para você. Nada pode esguelar, pode rolar no chão, pode rolar, fazer o que quer. Aí eu não comprava, eu comprava aquilo que o meu dinheiro dava. Aquilo que o meu dinheiro dava. Eu não ia me endividar por causa de filho, não. Nunca fiz isso na minha vida. Nunca fiz isso. E minha filha foi crescendo, ouvindo não. O meu filho Leonardo também, uma educação de menino. Ele tem 16 anos, ele não tem boca pra nada, ele é educado, ele respeita a professora, respeita o ser humano, quem que é, sabe falar inglês fluentemente porque aprendeu sozinho a falar inglês. Nunca coloquei esse menino numa aula de inglês para aprender a falar o inglês. Ele estuda em escola pública, não é em escola paga. Eduquei meu filho muito bem sobre as drogas. Meu filho não fica nas ruas. Sempre falei não, não. Sempre pude dar aquilo que eu podia dar. Se eu não podia dar determinadas coisas, eu não tinha condição de dar. Dava aquilo que o meu dinheiro dava para comprar. Então assim foi crescendo. Até hoje, se ele me pede dinheiro, eu dou o necessário. O necessário. É assim que é educar filho. Para eles, no dia de amanhã, ser um adulto responsável e não ser aquela criança paparicada e tal. A minha filha precisa de ver que educação, ela ouviu crescendo não, foi uma menina muito bem educada, levou chineladas, sim, levou chineladas, não vou mentir aqui, dei chineladas nela. Com 17 anos eu peguei ela de chinelo, nunca fui assim de bater, espancar filho, não. Chinelada mesmo, chinela havaiana, assim, ó, foi lá dar nas perninhas e a bichinha amansava, ficava pianinho, certo? Só com o olhar meu assim, ó. Só que minha filha, ó, está cursando 3º ano de Direito, está trabalhando no Ministério Público, ela tem 23 anos. É uma menina que se contenta com o que a gente pode dar para ela, certo? Nunca exigiu nada de mim, do pai dela, nunca foi uma menina que exigiu, porque aprendeu a ser criada assim. Mas infelizmente os pais de hoje estragam muito os filhos e estão criando, principalmente nas escolas. Eu vejo olha, nem vou falar aqui porque parece animal, porque nenhum animal é tão assim. Bota fogo na cortina da escola, bate em professor. Que é isso, gente? Que educação tem esses filhos? Não é assim que se cria filho. Não se pode ter medo de filho, de jeito nenhum. Se eu não tenho medo de filho, nunca, até hoje, eu chego no Leonardo, ele tem 16 anos, ele tem 1,80 m, eu chego na frente dele, se ele tá nervosinho, às vezes fala assim, olha aqui, rapaz, eu não tenho medo de você, não. Eu não tenho medo de você, não. Eu vou na frente dele assim, peito ele assim, e vou empurrando. Eu falei, qual é a sua? Eu não tenho medo de você, não, garoto. Ó, ter cuidado comigo. O bicho fica mansinho, pianinho, daqui a pouco chega, senta do meu lado. Hoje em dia, gente, não sei.
Os jovens estão revoltados, talvez por uma educação errada, porque hoje em dia não se pode bater em filho, não se pode dar uma cintada, não se pode falar nada. Então as crianças de hoje estão crescendo assim, faz o que quer, não tem respeito com o ser humano, com as pessoas. E não é bem assim. Se a educação no tempo mais antigo era uma educação mais rígida. Quem está me ouvindo falar no vídeo agora, mais ou menos as pessoas da minha idade, assim, 40, assim, até dos 30 anos para cá, foi uma educação muito rígida, gente. Vocês vão concordar comigo. Muita gente aqui abaixo do vídeo vai vir assim falando também que cortou o 12 com o pai e com a minha mãe, porque com a minha mãe não, com o pai e com a mãe. Porque a educação de antigamente era uma educação severa, mais rígida. Se é que vocês me entendem, era mais rígida, gente. Era assim que tinha que ser a educação hoje em dia, mais rígida. Mas não, relaxou. Os pais relaxou muito na educação dos filhos, relaxaram muito. E não dá mais para controlar. Porque, por exemplo, se todos os filhos, os adolescentes é criado da mesma forma, o outro vai ver o outro e fala assim, ah, mas o outro é assim, o outro é assim. Então vai se imitando, vai se imitando. Não é assim, gente. Tem que ter uma criação rígida para os filhos, em relação a tudo. Eu falo pro Leonardo, eu sempre falo pro Leonardo. O Leonardo fala assim, ah, eu quero um computador no final do ano. Eu falei, não. Se você está usando o teu computador e o seu computador está bom, por que eu vou comprar outro computador para você? Eu não vou te dar outro computador, meu amor. Eu falei para ele assim, eu não vou comprar outro computador. Se você joga no seu computador, o seu computador está funcionando, então, se um dia o seu computador pifar de vez, ele não estiver funcionando, e o computador dele é melhor do que, nossa, ele usa esse computador, fica ligado 24 horas. Aí que é um computador novo. Falei que eu não vou comprar. Falei, não vou comprar computador não. Aí falei pra ele. E é assim que se educa o filho. E assim vai fazendo. Agora esse negócio de encher filho de coisa, aí você não dá limite para os filhos. Tem que dar limite, gente. Os filhos têm que dar limite. Porque hoje a coisa tá feia. E vocês têm que... um filho bem educado, bem criado, vai ser um adulto maravilhoso. Um adulto que respeita as mulheres, que respeita o ser humano, que respeita a todos. Quando é bem criado. Eu vou falar, sofri muito com meu pai e com a minha mãe, mas eu dou graças a Deus por eles terem me educado. Nunca dei desgosto pro meu pai e pra minha mãe, sempre fui uma pessoa trabalhadeira, eu sempre trabalhei na minha vida. Na época de solteira eu sempre ajudei minha mãe, meu pai, eu sempre tive consciência das coisas que faltavam em casa, se faltava comida. Eu sempre pegava meu salário, eu ganhava meu salário, eu dava metade do meu salário em casa. Vamos dizer que o salário hoje é 880, se não me engano. Eu pegava a metade, eu dava na mão da minha mãe para ajudar a pagar a luz, para comprar alguma coisinha. E assim era com as minhas irmãs. Esses jovens de hoje em dia ajudam o pai e a mãe? Não ajuda. Eu tenho consciência das coisas, ok? E a minha filha trabalha, ela ganha o dinheirinho dela e ela paga as continhas dela. Não é só porque eu ganho dinheiro no YouTube que eu vou falar assim, ah, agora vocês precisam pagar tudo. Não é assim, não. Minha filha recebe o salário dela, ela vai lá todo mês, tá o salário dela, ela vai lá, ela compra as coisas dela. Eu estou ensinando ela a ter responsabilidade, Não é eu fazer todas as coisas para ela. Por exemplo, ela sai comigo, ela paga a conta dela. Se ela vai pegar um perfume, um shampoo, eu pago a minha conta, ela paga a dela. Isso, gente, eu estou ensinando ter responsabilidade, a ser uma pessoa melhor na vida, a não ter tudo fácil de mão beijada. Se vem as coisas tudo de mão beijada, aí não tem graça. A pessoa tem que dar valor ao dinheiro que ganha. Assim, tem que dar valor nas coisas. E assim vai ser com o Leonardo também. O Leonardo vai arrumar, ele vai acabar os estudos e vai arrumar um trabalho num período, assim, que ele possa
por exemplo, no período da tarde ou de manhã, né? Ele vai prestar, que ele quer fazer direito também, o Leonardo, meu filho de 16 anos, porque minha filha também tá fazendo direito. E é desse jeito que é criado meus filhos. Então, gente, eu tô falando assim, eu queria falar um pouco assim, de como os jovens estão rebeldes nos dias de hoje. Estão matando, estão assassinando, estão usando droga. Por exemplo, meninos aí de 15 anos já são assassinos, já são puta merda. Que é isso, gente? Aonde vai parar isso? Aonde vai parar isso, gente? Olha, não tá fácil criar um filho nos dias de hoje. Não está fácil. Isso eu vou falar para vocês. Os meus já estão crescidos, aí agora tem muitos aí que estão com filhos bebês ainda, tem muito chão pela frente, por isso tem que saber criar esse filho, tem que saber orientar esse filho para se tornar um adulto responsável e passar a adolescência responsável e tudo. E nunca ter medo dos filhos, viu? Não mostre que você tenha medo deles, porque senão eles montam em você. Mostrou que você tem medo, desde criancinha eles percebeu que você tem medo deles, medo de falar alguma coisa, medo que vai ofender, que não pode ser assim. A educação tem que ser um pouco rígida, tem que ser rígida. Então, gente, estou aqui falando um pouco dos filhos, da educação de filhos, como é nos dias de hoje. Eu vejo cada uma por aí, filho até bater em mãe e pai, gente, que é isso? Minha nossa, que falta de respeito, até filhos matar pai e mãe. Que é isso? Olha onde vai parar isso, gente, que é isso? As coisas não são bem assim, então cada um aí tem que saber educar seu filho com amor, carinho, mas dar limite, saber também educar, né? A pôr limites e não ter medo, não demonstrar medo dos filhos. É isso daí, gente. Então, eu tô falando aqui um pouco da educação dos filhos, como eu fui criada. O meu sistema, fui criada num sistema bruto, graças a Deus que eu fui criada num sistema bruto. Hoje eu sou o que eu sou. Eu aceito muitas coisas na minha vida. Se deu, deu, se não deu, também não deu. Então eu sou assim, ouvi muito não na minha vida, levei muita cintada, como eu falei. Mas hoje eu sou uma boa pessoa, dou graças a Deus meu pai e minha mãe. Não deixei de amar meu pai e minha mãe, certo? Eu amo meu pai e minha mãe, apesar de tudo isso eu amo muito eles, ok? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A educação dos filhos, talvez eu tenha esquecido de citar mais alguma coisa aqui, porque são muitas coisas para citar, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né? E fiquem com Deus, inscreva-se no meu canal, dê joinha se você gostou e bye bye. Beijos da Mara.